Bom dia, turma do primeiro ano. Tudo bem? Vou gravar para vocês uma explicação sobre a parte do PET complementar. Mas eu gostaria de ressaltar que nós já vimos essa matéria, né, pessoal, em sala de aula. Ali fala sobre o deslocamento e a distância percorrida. Então, revejam a matéria do caderno. Eu fiz para vocês lá aquele resuminho. Nós temos, acho que eu enviei 2 PowerPoints para vocês, né? Alguns deles têm animação, então peguem esses PowerPoints, revejam, tentem fazer exercícios, busque mais na internet, né? Busca lá exercícios sobre deslocamento, distância percorrida, verifica atividades já resolvidas, né? Estude, veja como resolve, copie o enunciado e tente resolver sozinhos. Isso é estudar, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estou compartilhando a tela, ok. E agora nós vamos vir aqui no PET, tá? Então, olha lá, o deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar? É a diferença, ó, entre a posição final menos a inicial. Mas como que eu vejo isso? Olha só esse aqui, ó. 0, 10 e 20. O que é isso aqui? A gente pode demarcar como nós havíamos demarcado lá com o professor Bruno. Lembra que a gente fez aquela corrida e nós demarcamos no chão? Isso aqui nada mais é do que a demarcação, tá? Esses são chamados de marcos quilométricos. Vamos supor assim, se eu quero saber o quilômetro que eu estou indo de BH até Pouso Alegre, né? Então eu tenho uma determinada distância. E como que foi feito isso? É porque lá em BH a gente tem o marco zero, ou seja, a origem, tá, das posições, tá? Então até chegar a sair de lá e vir aqui, vamos supor que tem quase 500 quilômetros, eu não sei exato agora no momento, mas vamos supor que tenha 500 quilômetros. Por quê? Porque saiu de lá e vieram caminhando. Adotaram uma trajetória positiva, ó, tá? E foram marcando. Então, a gente tem aí a diferença dos deslocamentos de BH até Santa Rita, de BH até Pouso Alegre, de BH até São Paulo, né? São vários quilômetros. Nós temos a distância daqui de Pouso Alegre até São Paulo, são 200 e pouquinhos quilômetros. Por quê? Nós pegamos aqui. Mas aqui foi o marco zero. Ele não está denotado como a origem das posições, como tem em Belo Horizonte, né? Origem das posições do marco quilométrico. Mas aí, se nós pegarmos a quilometragem, aqui em Pouso Alegre, como marco zero, por exemplo, estamos saindo daqui e pegar no carro e começar a calcular a quilometragem do carro, você acha direitinho. Então, lá vai ser o ponto final, porque é onde a gente está indo, né? E nós começamos onde? Aqui. Então, de onde nós saímos? De onde foi a origem? Aqui de Pouso Alegre, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Imaginem um corpo qualquer que está numa posição aqui de zero e ela quer chegar até 20 metros, né? E aí eu pergunto, qual que é o deslocamento que vai ser feito desse móvel de 0 a 20? Bom, é fácil responder. A variação da posição, ela é igual à posição final, tá? Menos a posição inicial. Então, fazendo os cálculos, ó, a posição final vai ser 20 menos 0. Vai dar 20 metros. Por quê? Porque ela começou em 20. Desculpe, em 0, né? E se ela estivesse aqui em 10 e fosse de 10 para 20? Opa, 20, posição final,
E de onde que ela começou? 10. Então, qual que foi o deslocamento dela? Seria 10, tá? Vamos ver aqui. Olha, nós temos um exemplo aqui, ó. Um homem fez uma caminhada partindo do marco de 10 quilômetros e chegando ao marco de 50 quilômetros. Qual é a variação de espaço que o homem percorreu? Então, nós vamos utilizar o quê? Variação de espaço é deslocamento. Qual que é a posição inicial? 10 no marco quilométrico 10. E qual que é o marco final? 50. Então, a posição é posição final menos a posição inicial, que dá 50 menos 10. Então, qual que é a variação de espaço que esse homem percorreu? Este homem percorreu 40 quilômetros, né? Então, esses 40 quilômetros foi essa variação de espaço dele. Mas e a distância percorrida? O que é a distância percorrida? Olha, pelo desenho aqui, nós vimos, dá para ver direitinho, ó, que aqui é a posição inicial. Esse segmento de reta, ó, que agora a gente pode até falar, né, direitinho o nome dele, ó, é bom caracterizar, ó. Nós temos um vetor aqui, ó, tá vendo? Esse vetor aqui, ó, que ele está um pouco na diagonal aí, né, sentido para baixo, ó, ele fala direitinho qual é a posição inicial e qual é a posição final. Então, para lidar com posição final e inicial, a gente fala em deslocamento. E a distância percorrida? Olha só, olha aqui, olha a trajetória que foi feita, ó. Ah, mas isso daí não está me ajudando, eu não sei o que é que está acontecendo. Pense que aqui no meio, aqui, ó, tem uma parada, né? Vamos supor que teve uma parada. Vamos supor aqui que aqui saiu de Belo Horizonte, parei em Pouso Alegre, vamos colocar aqui, ó, Pouso Alegre, e aqui é Santa Rita. Então, eu saí de Belo Horizonte, cheguei em Pouso Alegre e depois fui para Santa Rita. Então, eu tenho alguns deslocamentos, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. Olha, um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido, ou seja, mesma trajetória. Determine o deslocamento e a distância percorrida pelo móvel. Neste caso, em que a partícula se desloca ou desloca-se, sempre em o mesmo sentido, a distância percorrida será igual ao deslocamento. Olha, isso é um tópico importante, muito importante. Isso aqui tem que ser colocado para vocês, ó, em destaque, tá? É só vocês pensarem da seguinte maneira: vamos fazer a correlação dessa matéria com a de vetores. Quando eu tenho dois vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, eu tenho que somar eles, não tem? Aqui, eles estão indo tá na mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, eles vão ser iguais, porque quando aqui, ó, desloca-se sempre no mesmo sentido, ele vai sair daqui, ó. Então, vai ser posição final e inicial, vai acabar dando a mesma conta. Vamos verificar aqui. Analise esse carro. Ele saiu do quilômetro 20 e foi até o 65. Aqui está a figura. Então, ele vai sair daqui e vai vir aqui. Vamos calcular o deslocamento dele aqui. A posição inicial qual é? Quilômetro 20, né? Qual que é a posição final? Quilômetro 65. Ok? Porque aqui, ó, quilômetro 65. Isso aqui é marco quilométrico.
aqui devia estar o contrário também. Delta S, ou seja, deslocamento, é S final, posição final, menos a posição inicial. Então, a variação desse deslocamento, ó, vai ser o quê? Quem que é o final? É o 65. Quem que é o inicial? É o 20. Então, qual que foi a variação que esse carro teve? Ele teve uma variação de 45 quilômetros. Então, quer dizer que para sair do quilômetro 20 e chegar ao 65, ele percorreu 45 quilômetros. Como não há aqui uma diferença de trajetória, a distância vai ser igual ao delta S, ou seja, o deslocamento é igual à distância percorrida. Agora vamos analisar um caso em que os sentidos, né, eles são invertidos. Vamos ver aqui. Um boi sai da posição da estrada de 0, vai até a posição de 5 metros e depois retorna para a posição 0. Qual foi o deslocamento e a sua distância percorrida? Bom, aqui ele está pedindo as duas coisas. Ele quer saber o deslocamento e a distância percorrida. Então, neste caso, em que a partícula inverte o sentido do movimento, a distância percorrida será igual ao deslocamento da ida mais o deslocamento da volta. Prestem muita atenção nisso aqui, ó. Distância percorrida será igual ao deslocamento da ida mais o deslocamento da volta. Por quê? Porque a partícula inverte o sentido do movimento. Então, vamos analisar aqui. A posição inicial do boi era de 0. Qual que foi a posição final do boi? 0. Então, qual que foi o deslocamento do boi? 0. Nossa, professora, mas isso não pode? Pode sim. Analise o que foi falado aqui em cima. Um boi sai da posição 0 da estrada, vai até a posição 5 e depois retorna para a posição 0. Com deslocamento, nós trabalhamos o quê? Posição final e posição inicial. O deslocamento é a variação da posição final menos a inicial. E qual que era a inicial do boi? 0. Qual que foi a final do boi? Ele foi e voltou 0. Então, o deslocamento do boi é 0. Mas aí, chega a distância percorrida, ó. O deslocamento nós já sabemos. E a distância percorrida? A distância percorrida, quando há sentidos diferentes, nós temos que dividir os deslocamentos, né? Ó, distância percorrida vai ser igual módulo, quando tem esse módulo aqui, é para a gente ignorar se der sinal. Então, nós esquecemos o sinal e pegamos apenas a parte quantitativa do numeral, mais o módulo do delta S de volta. Então, vamos verificar aqui, ó. Como que é isso? Distância percorrida vai ser o módulo de 5 menos 0. Isso aqui vai ser o deslocamento da ida. Como assim? Olha lá, o boi sai da posição 0 da estrada e vai até a posição 5. Esse aqui é o primeiro deslocamento. Então, o boi saiu daqui, é esse vetorzinho aqui, ó, tá? De direção horizontal e sentido para a direita. Então, o boi saiu daqui, ó, a ida, né, e veio para cá. Então, qual que é a posição final aqui desse primeiro deslocamento? 5. Qual que é a posição inicial? 0. Então, 5 menos 0, módulo deles, mais o módulo do deslocamento da volta, tá, pessoal? Aqui, ó, é ida não, é volta. Da volta. Então, na volta, ele já se encontrava onde? Em 5. E ele voltou para onde? Para o quilômetro 0. Então, quem é o deslocamento final aqui? É o 0. E quem é o inicial? O 5, porque ele estava aqui e voltou. Então, fica 0
menos 5. Não é deslocamento final menos o deslocamento inicial? Tá aqui, ó. Esse era o inicial porque ele já estava aqui. Não se esqueça disso. E aqui, ó, é ΔS volta. Depois eu vou arrumar para vocês. Então, nós temos o módulo 5 menos 0, 5, mais 0 menos 5, menos 5. Só que o módulo, nós vamos retirar os sinais. Vai ficar uma distância percorrida de 5 mais 5. Então, a distância de 10 metros aqui. Tá? E agora, pessoal, agora nessas atividades vocês vão colocar em prática o que vocês aprenderam lá em cima. Olha só. Nós temos esse mapa aqui, né? Que ele é a figura de um trecho da BR-101, que liga as capitais Nordeste, Natal, João Pessoa e Recife. Esse mapa, ele foi retirado da fonte do IBGE, então esse mapa, ele é original em escala de projeção, tá? Então, nós temos aqui que lá em Natal, olha só, 120 quilômetros, mas isso aqui são os marcos quilométricos, tá? Nós temos aqui Natal, João Pessoa e Recife. E agora a gente vai começar a ver o que o exercício vai nos pedir. Vamos lá. Atividade 1. Em relação a essa trajetória, responda qual o deslocamento escalar do veículo nas situações a seguir. Dados da imagem, tá? Então, aqui, Natal, vamos arrumar isso aqui, né? Nós temos aí Natal, 120, né? Que é o marco quilométrico. João Pessoa, 311, Recife, 430. Pessoal, tá pedindo deslocamento escalar. Como que nós encontramos o deslocamento escalar? O deslocamento escalar será posição final menos a posição inicial. Então, vamos ver aqui. Um carro sai de Natal e vai até João Pessoa. Vamos lá, vamos verificar. Então, sai de Natal e vai a João Pessoa. Saiu de Natal e vai vir para João Pessoa. Opa, qual que é a posição inicial e a posição final? Se ele saiu de Natal, este aqui é a posição inicial. E ele está indo para João Pessoa. Esta aqui vai ser a posição final. Então, como que eu vou trabalhar com isso? ΔS é igual S final menos S inicial. Quem que é o S final? Tá aqui, né? 311. Quem que é o S inicial? 120. Então, como que eu vou trabalhar com isso? É só aplicar na fórmula que você vai ter o valor aqui. Olha esse aqui, ó. Esse daqui é a mesma coisa, vai fazer o mesmo processo. Prestem atenção neste daqui, porque ele pode confundir um pouco, porque, ó, um carro sai de João Pessoa, vai até Natal e retorna para o Recife. Então, ele saiu de João Pessoa, foi até Natal e depois retornou para o Recife. João Pessoa, estava aqui, foi para Natal e depois de Natal ele voltou, né? Ele voltou aqui para Recife. Então, ele fez assim, daqui lá para cima e depois aqui para baixo. Nossa, então isso aqui vai ser distância percorrida. Não, prestem atenção. Deslocamento escalar. Como que eu resolvo deslocamento escalar? Olha lá em cima, lá, ó, deslocamento escalar. Olha aqui, deslocamento escalar. Ele é apenas a posição final menos a posição inicial. Ah, mas ele saiu de um, pulou para o outro, fez no outro. Não tem problema. Você vai ver de onde ele saiu, que vai ser a posição inicial, e onde que ele parou.
e vai trabalhar com esses dois. Agora, o número 2, né? Atividade 2. Determine a distância percorrida. Opa, então distância percorrida, né? Como que eu vou determinar essa distância percorrida? Em cada um dos casos. Então, o carro sai de Natal e vai até João Pessoa. Vamos prestar atenção, ele saiu de Natal e foi até João Pessoa. Se ele saiu de Natal e vai até João Pessoa, saiu de Natal e veio a João Pessoa. O que que nós vamos ter aqui? Mesmo sentido. Então, vai ser igual, neste caso aqui, a distância vai ser igual a quem? Ó. Quando a partícula se desloca no mesmo sentido, ó, a distância é igual ao deslocamento do móvel. Então, essa letra A aqui vai dar isso aqui. O carro sai de João Pessoa e vai até Recife. Ah, mas a gente está trabalhando distância percorrida. Não tem problema. Ele está indo, ó, de João Pessoa para Recife. De João Pessoa para Recife. Posição inicial, posição final. Então, nós teremos o quê? Olha, tá? A distância vai ser igual ao deslocamento. Então, como que eu calculo o deslocamento? Posição final menos a posição inicial. E este aqui? Este aqui, a gente tem que analisar. O carro sai de João Pessoa, vai para Natal e retorna para o Recife. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, aqui eu tenho deslocamentos picados. E qual é a fórmula que você vai utilizar? Vai ser esta aqui. Esta aqui, ó. Tá? Então, a distância vai ser igual ao deslocamento da ida mais o deslocamento da volta. Tem que ser colocado lá embaixo. E qual que foi a ida? Vamos lá. Ele saiu de João Pessoa, foi para Natal e voltou para Recife. Então, o primeiro deslocamento. Saiu de João Pessoa e foi para Natal. Aqui é o deslocamento 1 da ida. Depois ele saiu de Natal, né? Ele saiu de Natal e veio para o Recife. Aqui é o outro deslocamento. Vocês podem utilizar como deslocamento de volta ou deslocamento 2. E fazer os cálculos, tá? E aqui embaixo nós temos a atividade 3, que é para classificar em afirmativa ou falsa. Bom, como que eu vou saber isso aqui? Vocês vão consultar no PET do estado que tem as respostas e também temos em nossa matéria, tá? Nas matérias que eu passei para vocês tem sobre, fala sobre trajetória, fala sobre movimento. Vamos dar uma revisãozinha para vocês aí. Olha só essa primeira aqui. Trajetória, movimento, repouso e ponto material são conceitos relativos, pois dependem de um referencial adotado. Pessoal, o que que é o referencial? A gente tem que pensar o que é o referencial para poder compreender isso aqui e caracterizar isso em verdadeiro ou falso. O que que nós conversamos na sala de aula em questão de referencial? Vamos lembrar um exemplo aqui. Um exemplo bom. Uma mãe
está empurrando, está andando com o filho na pracinha, no carrinho de bebê. Aí eu perguntei para vocês, em relação ao chão, essa criança está em movimento ou em repouso? Para classificar o movimento, a gente tem que pensar da seguinte maneira: a minha distância, ela aumenta no passar do tempo de uma determinada pessoa? Eu me distancio daquela pessoa em um determinado tempo? Se eu me distancio, tem movimento. Se a minha distância não se altera, o corpo está em repouso. Então analise. O neném, pensa que ele está perto de uma fonte e a mãe está indo em sentido ao um carrinho de sorvete que tem uma distância de 10 metros. Então, esse bebê, ele está se distanciando do chão no passar do tempo. Então, ele está em movimento. Em relação a quem? Ao chão. Então, aqui nós estabelecemos o quê? Além de tudo, nós estabelecemos o referencial. É preciso um referencial? Sim. Sem referencial, você não caracteriza movimento, nem repouso. Agora imagine esse mesmo bebê em relação ao carrinho de bebê, que ele está deitado. E a mãe está indo no mesmo sentido. Esse bebê está em movimento ou em repouso em relação ao carrinho? Em relação ao carrinho, este bebê está em repouso. Por quê? Ele não se distancia do carrinho no passar do tempo. Então, nós precisamos de um referencial para isso? Sim. Mas esse ponto material? Como que eu vou analisar esse ponto material? Vocês vão olhar aquele slide que eu passei para vocês. Quem estiver no celular, vira ele, né? Não deixa ele na vertical, não. Coloca o celular na horizontal aí, que vocês vão conseguir ver a animação. Tem a animação de que eu falei para vocês, de que um corpo ele pode ser caracterizado. E como ele pode ser caracterizado, vocês vão olhar lá. E nós analisamos da seguinte forma. Vamos ver se eu encontro esse aqui. Em relação, vamos ver, tem um carrinho, tem o exemplo do ônibus que eu dei para vocês e o navio. Vamos utilizar o navio. Utilizando o navio e pensando no navio lá em alto mar. A dimensão dele é significativa? Prestem atenção que eu estou colocando um referencial. E qual é o referencial? O mar. Agora imagine o referencial para esse barco, para esse navio, na marina. O tamanho dele interfere? Interfere. Se a marina não for proporcional para ele, ele vai conseguir parar lá? Não. Então, o que é que nós adotamos nesse caso? O que foi estipulado? Novamente, o referencial. Tá? Então, revisem a matéria, estudem, que vocês vão conseguir caracterizar, classificar essas afirmativas. Jamais se pode afirmar que um corpo está em repouso absoluto. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Por quê? Sempre lembre, como eu posso caracterizar se um corpo está em movimento ou em repouso? Eu tenho que estabelecer um referencial. Então, essa questão pode ser o quê? O Sol está em repouso em relação à Terra. Está?
Analise os dois, analise os movimentos de rotação e translação e verifique se realmente eles estão em repouso. Trace os referenciais aí entre os dois. Se um corpo X está em movimento em relação ao corpo Y, então Y também está em movimento em relação a X. Aqui já fala, X está em movimento em relação a Y. Se Y está em relação, se Y está para X e X está para Y, isso não estabelece uma proporcionalidade? Essa questão responde à questão de cima do Sol. Analise isso. Simultaneamente, um corpo pode estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação ao outro. Opa, isso aqui ficou confuso. Será? Simultaneamente, um corpo pode estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação ao outro. Olha o exemplo do carrinho que eu dei para vocês. A gente não utilizou o bebê com um referencial do chão e do carrinho? Ele não estava em movimento em relação ao chão e em repouso em relação ao carrinho? Essa eu vou deixar para vocês resolverem. Bom, as dúvidas, me encaminhe aí pelo WhatsApp. Vamos ver o que a gente pode trabalhar aí, tá bom? Bom dia a todos.